vamos mergulhar direto nessa análise que destrincha um painel, assim, simplesmente fascinante. É uma conversa que junta um antropólogo, um cineasta e uma quadrinista para falar sobre aquela interseção super complexa entre arte, diversidade de gênero e educação nas escolas. Tem muita informação riquíssima vindo dessas três áreas para a gente desvendar aqui hoje. Uma observação bem contundente da quadrinista Luísa de Souza já define logo de cara o que está em jogo: o custo real, o custo humano desses debates políticos que às vezes parecem tão abstratos. Sabe, muitas vezes adultos soltam discursos super duros, achando que estão falando de um conceito distante, sem nem perceber que pode ter um adolescente ali na mesma sala, ouvindo e internalizando aquele ódio todo como se fosse para ele. Isso mostra o tamanho absurdo da nossa responsabilidade, né? Para organizar nossa análise, vamos passar rapidinho por 5 momentos: o desafio do debate, a arte como espelho, o poder dos quadrinhos, a escola como refúgio ou barreira e, no fim, os caminhos práticos para os educadores. Começando pela primeira parte, o desafio do debate. Ou seja, onde mora o problema raiz de tudo isso? A atual resistência em debater gênero nas escolas não caiu do céu, tá? O antropólogo Bernardo Machado, que estava no painel, aponta uma coisa super interessante. Ele lembra que categorias como ideologia de gênero não vieram da academia. Na verdade, foi um termo político, forjado ali por volta de 2014 e 2015. E segundo as fontes, o objetivo era bem específico: desqualificar os debates sobre desigualdade e prevenção de violência, meio que empurrando esse assunto para fora do espaço educacional e trancando ele só na esfera privada das famílias. E o contraste das últimas décadas é gigantesco. O cineasta Daniel Ribeiro fez um comparativo com a própria adolescência nos anos 90, época em que a juventude LGBTQIA+, era praticamente invisível, tipo fantasmas mesmo na sociedade. Corta para os anos 2020 e o cenário é o extremo oposto. A gente tem um pânico hipervisível e uma reação super organizada, muitas vezes movida a vídeos de ódio muito rápidos de 1 minuto na internet. Isso corta totalmente qualquer chance de reflexão mais profunda. O que nos leva direto ao ponto 2: a arte como espelho. A grande questão que fica martelando no debate é a seguinte: se a escola nem sempre é um espaço seguro para essa juventude, para onde eles correm para tentar se entender? Como a arte entra para transformar esse cenário todo? A resposta da Luísa para isso chega a dar um nó na garganta. Ecoando a animadora Rebecca Sugar, ela explica que quando uma criança cresce sem nunca ver o próprio reflexo nas histórias, na primeira vez que ela finalmente se vê, ela acha que é um monstro, literalmente uma aberração por ser diferente. Por isso o trabalho dos artistas hoje é justamente construir esses espelhos, para garantir que nenhum jovem se sinta monstruoso só pela sua identidade. E isso engata perfeitamente no ponto 3, o poder dos quadrinhos e como esse formato específico entra em ação. Tem motivos muito bons para as HQs funcionarem tão bem nisso, viu? Além de ser uma porta de entrada super democrática para a leitura, o grande truque é que o leitor dita o ritmo. Se tem um momento emocional muito denso, um conflito difícil, a pessoa pode pausar, olhar a ilustração e processar aquilo de um jeito seguro, no compasso dela. É uma experiência visual incrivelmente rica. Agora, olha essa analogia, que genial! Durante a conversa, falaram que às vezes contar essas histórias sensíveis parece meio que montar um cavalo de Troia, escondendo a mensagem no meio de uma guerra cultural. Só que aí o Bernardo reformulou isso de um jeito brilhante. Ele disse que, na verdade, esses artistas não estão lutando uma guerra, eles estão desarmando uma bomba. E eles fazem isso usando pura empatia e humanização, desarmando o medo daqueles que já chegariam prontos para o ataque. Caminhando para o ponto 4. A escola. Explorando as dinâmicas institucionais, ela acaba sendo um refúgio ou uma barreira. Saindo das páginas dos livros e olhando por espaço físico da escola, a realidade bate forte. A instituição muitas vezes vira uma barreira opressiva. É por isso que os estudantes acabam reivindicando espaços esquecidos. Sabe, o vão de uma escada, o fundo silencioso da biblioteca. Esses cantos acabam virando verdadeiros santuários de sobrevivência, onde eles podem simplesmente existir em paz. Para mudar isso de forma sistêmica, o Bernardo traz 4 pilares práticos. Primeiro, o currículo, que não é sobre ensinar conceitos acadêmicos para as crianças, mas sim sobre pautar relações saudáveis desde cedo. Segundo, as relações, para tirar os meninos daquele ciclo de violência online. Terceiro, o material didático, que precisa trazer exemplos inclusivos reais. E quarto, a infraestrutura, para transformar atos discriminatórios em momentos de intervenção pedagógica de verdade, não só numa punição qualquer. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto: caminhos para educadores, as soluções e todo o respaldo legal.
É super compreensível que educadores sintam um baita frio na barriga de abordar temas tão tensionados hoje em dia. Mas o painel faz questão de lembrar: acolhimento não é preferência pessoal, é lei. Existe um respaldo jurídico enorme por trás disso. Vai desde a Constituição de 88, passando pelo ECA em 90, a criminalização da LGBTfobia pelo STF em 2019, até chegar à resolução de 2023 sobre o uso do nome social. Ou seja, o educador que acolhe age 100% amparado pela lei. E se o estudante está passando por uma descoberta, a cartilha dos especialistas é super estruturada. Primeiro de tudo, acolher, dar espaço. Depois, conversar e alinhar a abordagem com toda a equipe da escola. O terceiro passo é envolver a família, mas com cuidado gigantesco para não expor o aluno a nenhum risco em casa. E por fim, buscar parceiros na comunidade, porque ninguém precisa carregar esse peso sozinho. E os resultados de tratar isso com humanidade são incríveis. O Daniel Ribeiro lembrou de um curta-metragem dele sobre dois meninos se apaixonando, lançado há mais de uma década. E acreditem ou não, 95% das primeiras reações foram positivas. 95%! Isso mostra que quando a gente conta uma história humana e universal, como do primeiro amor, a resistência se quebra. A conexão é super possível. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma escolha muito profunda no ar. Com tanta pressão em volta, o que as escolas, as famílias e a sociedade vão escolher fazer? Vamos deixar os estudantes isolados e encolhidos nos vãos das escadas? Ou vamos erguer ativamente os espelhos que eles precisam nas páginas e nas salas de aula para garantir que nenhum jovem, sob hipótese alguma, volte a se sentir como um monstro? A resposta para isso com certeza define o futuro de todo mundo.